Boa noite a todos e todas os presentes aqui nessa noite. Bem-vindas e bem-vindos à abertura da Semana Acadêmica de História de 2023, que, aliás, a gente já perdeu a cronologia das edições. Eu fiquei hoje procurando qual que era a Semana Acadêmica nossa. Aí eu descobri que a última datação de edição da nossa Semana Acadêmica foi em 2018. Mas eu vou chamar de quarto seminário de História. Aí depois disso, em 2019, a gente mudou para a Semana Acadêmica de História. Aí em 2021 a gente mudou para a Semana da Polícia. E a gente voltou para a Semana Acadêmica de História. Uma hora a gente não acertar a nossa cronologia dessa semana. Mas, primeiramente, eu agradeço em nome da coordenação do curso aos docentes e discentes envolvidos aí na organização do evento, Érica, Bruno, Mauro, Ana Paula, André, vou me agradecer por isso. E agradecer também aos discentes, Amanda, Caroline, Daiane, Digiane, Eduardo, Fabiana, Helena, Júlia, Camila, Catarina, Lucas, Samuel, Sandro, Sueli, Vitor e Vitória. Agradecer também aos participantes que disponibilizaram seu tempo para vir prestigiar o evento. O subtema desse evento ele foi escolhido aí com muita delicadeza, acho que principalmente para as professoras Ana Paula e a professora Érica, e junto com os discentes, História, afetos e resistências, certo? Alguns aí poderiam pensar que afeto e resistência seriam duas palavras que não combinam muito bem numa mesma frase. E você, Ana Paula, discordaria muito disso. E se a gente olhar bem, historicamente, se elas não andaram sempre juntas, elas pelo menos se mostraram bem próximas. Vejam bem, quantos afetos e afetividades foram recriminados e perseguidos ao longo da história e tiveram que resistir. Afetos entre pessoas de culturas ou de cores diferentes, afetos entre pessoas do mesmo sexo. Alguns desses afetos são perseguidos até hoje. Não tem muito tempo, a gente tem uma comissão da família que tentou proibir o casamento LGBT. Então, a continuidade da existência desses afetos é em si uma resistência. E num cenário atual de ataque à docência como um todo, de ameaça de fechamento de licenciaturas, de desvalorização da ciência, e especialmente das ciências humanas, por que não dizer também que prosseguir exercendo a profissão de professor e de historiador com afeto também é um ato de resistência. Inclusive tem uma célebre frase, que endurecer meu se perder lá dentro. Que eu acho que é muito isso, vamos resistir, mas vamos resistir com afeto, e que o nosso afeto seja um ato de resistência. Então, hoje nós inauguramos o nosso evento, não vou ficar aqui fazendo um minuto, Vamos inaugurar o nosso evento como um lançamento e exposição de obras produzidas e organizadas pelos membros do corpo docente do curso e convidados. Uma dessas obras, inclusive, com a participação também de uma aluna egressa do curso, a aluna Thalia, representante dos egressos, dos alunos. E com isso eu convido os autores e organizadores das obras essa noite para compor a mesa de apresentação, uma salva de palmas para a professora Ana, doutora Ana Paula Silva Santana, o professor doutor André da Silva Ramos, a professora doutora Érica Oliveira Mourinho Tanuchen e a professora doutora Vanessa Cerqueira Teixeira, diretamente da UFOP, parece que... Bom, gente, a exposição é toda de vocês. Eu não sei como ficou a ordem, mas... tirar uma foto. Convidamos também a aluna Thalia para participar da mesa.
Vamos lá? Oi, gente, boa noite. Vocês estão todos bons, bonitos e cheirosos? É uma alegria estar aqui hoje para lançar o livro. Eu menti para vocês. Estava divulgando um livro e vou lançar outro. Porque aquele que eu estava divulgando ainda não saiu, mas está quase. Até o final do ano ele sai. Então eu ia lançar a minha dissertação, do mestrado, mas aí vou lançar esse outro livro que eu publiquei no ano passado com alguns amigos e se chama História e Afetividades. Foi bom porque combinou com o tema do evento. E aí eu vou falar um pouquinho desse livro, mas aí eu queria dizer que ele está disponível em e-book de maneira gratuita para todos vocês. Aí eu trouxe esse banner aqui com o QR Code para que vocês possam baixar. Então baixem o livro hoje, levem para casa, vejam se vocês se interessam por algum capítulo, ou quem sabe por todos, e aí depois vocês me contem o que vocês acharam. Esse livro foi publicado no ano passado, e ele é o resultado de um grupo de estudos do qual eu faço parte, que se chama Grupo de História Ética e Política, da UFOP, baseado no conceito de giro ético-político. E a ideia dele surgiu em 2019, numa dessas reuniões de grupo, que nós decidimos que precisávamos lançar um livro juntos e que cada um escreveria um capítulo. Na ocasião a gente estava muito animada, isso é comum, mas não é comum que elas saiam de um grupo de estudo e de discussões em comum, que todo mundo participou para aquela construção. Porque nesse grupo de estudo, todo mundo constrói junto a pesquisa uns dos outros. E aí, a gente estava naquela reunião de novembro de 2019 e cada um contribuiria com 5, 10, 30 reais, com o que pudesse por mês, para lançar o livro no final do ano. Só que começou a pandemia em 2020. E aí ficou tudo muito mais difícil. O dinheiro ficou mais curto e nós precisamos cada um ir para sua casa, não dava mais para encontrar, para fazer as reuniões presencialmente. Esse trabalho se tornou completamente virtual e a produção do livro também. E aí ele não ficou pronto no final de 2020, como era o plano, ele ficou pronto só em 2022. Então, temos aqui alguns capítulos que talvez interessem a vocês. Temos o primeiro capítulo, que é sobre memória. A autora se chama Letícia Maciel. Se chama Memória, Meios de Comunicação e Esquecimento em Andreas Hülsen. É assim que pronuncia. Hülsen, muito bem. É um livro sobre memórias. Ela aborda a questão das memórias oficiais e das memórias não oficiais. Daquelas memórias que não estão escritas na história. Então, se vocês tiverem interesse nesse assunto, esse capítulo. Temos outro, que se chama Ideias para Manter a Cabeça nas Nuvens, de Rafaela Martins Soares, que é inclusive a artista que fez a capa do livro pra gente. E a Rafaela vai trabalhar com a trajetória, e ela fala da ideia de trajetória a partir da descolonização. Então, quem tem interesse em estudos decoloniais, recomendo esse capítulo da Rafaela. Temos outros que se chama Não foi descobrimento pelos colonizadores, foi invasão por caçadores de almas. Esse capítulo trabalha questões indígenas. Quem escreveu foi a Helena Paulo de Almeida, que estará aqui, vai ser a nossa conferencista de encerramento. Então, venham, assistam a palestra da Helena e depois leiam o capítulo dela, que vai vir muito ao encontro de tudo que ela vai falar. Inclusive, ela vai mencionar a Lei 11.645, que a gente estuda tanto em sala de aula, que é a lei que torna obrigatório os estudos das culturas indígenas no nosso ensino básico. Nós temos o meu capítulo, que é um ensaio sobre a Capitu, a atração
Os Olhos de Ressaca. Eu faço uma leitura de Dom Casmurro a partir da Capitu, e aí eu trabalho questões de gênero, de raça e de classe com essa personagem do Machado de Assis. Então, quem gosta de literatura pode procurar o meu capítulo. Ensaiando Possíveis Epistemes do Ensaio, de Cleiton José Ferreira. O Cleiton estará aqui também no encerramento. Ele não vai fazer a conferência, mas ele vai estar aqui com a gente, assistindo a conferência da Helena. E o Cleiton trabalha com ensaístas do século XX no Brasil. Como é que essa história foi ensinada por esses ensaístas do século XX? Nós temos também o capítulo Uma Cosmopolítica dos Mortos e Seus Afetos, História, Amor e Melancolia, do Pedro Leal Gomes. O Pedro está participando do nosso evento também, como coordenador de simpósio temático. Então, quem quiser ler o capítulo do Pedro e também quiser assistir o simpósio que ele está coordenando na semana que vem, fique à vontade. O trabalho do Pedro é lindíssimo, ele fala muito sobre os afetos. Então, a quem interessar esse tema, temos o capítulo do Mateus Marciano, que é o possível anterior, temporalidade, afeto e estímulo. O Mateus Marciano trabalha com a ideia de estímulo, que eu já disse para vocês, que é clima histórico. Então, ele vai pensar esses climas possíveis, né, dos afetos aqui na nossa temporalidade, principalmente no século XX. E, por fim, a gente tem um capítulo do Yuri Belchior, que é Em Busca da Saída de Emergência, Reflexões sobre História e Memória em Benjamin e Proust. O Yuri, ele tem uma formação bem ampla. Ele se graduou em Letras e agora está fazendo doutorado em História. Eu sei que tem alguns alunos de Letras aqui também inscritos no nosso evento. Então, talvez vocês se interessem por esse capítulo do Yuri. Baixe também o livro e leiam o capítulo do Yuri, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma interseção entre história e literatura muito bacana. No mais, deixo aqui a apresentação do livro, faço a propaganda e espero que vocês leiam e que a gente possa conversar sobre ele depois nas aulas. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Espero que estejam todos bem. Tudo com a voz muito boa, porque fiz uma viagem feriado, ar-condicionado, me prejudicou um pouquinho. Mas acho que vocês conseguem me ouvir bem. O livro que eu trago para vocês hoje, nesse lançamento, Machado de Assis, a Experiência da História, Melancolia, Raça e Assombramento, é uma versão revisada, atualizada, da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2018. Então, eu tinha pretensão de publicar esse livro um pouco antes, no caso de 2021. Acabou que não foi possível, os contratempos, no contexto de pandemia, essa publicação acabou demorando um pouco. Mas, acredito que eu tirei essa demora, de 5 anos, de quando a tese foi defendida para o presente momento, foi muito positivo que o tempo que se passa e dá para você maturar melhor as ideias, incorporar outras leituras. Até mesmo o exercício da docência ajuda nesse processo de uma atualização, de uma melhoria do texto, de forma geral. Então, um ponto muito importante para a gente, historiadores, é essa interface entre docência e pesquisa. Até ontem, o dia dos professores, é um ponto fundamental de destacar, quanto que a pesquisa para nós é fundamental na nossa atividade docente, tendo em vista uma prática de ensino que vai para além de um autoritarismo que pressupõe que o professor, aquele detém conhecimento que o aluno só recebe, e também no sentido de promovermos uma prática de ensino e aprendizagem cada vez mais voltada para a abertura para a alteridade. Então, tanto no que diz respeito ao momento de construção da tese, quanto
após a defesa, né, pensando aí a versão para publicação, a sala de aula foi muito importante para mim nesse processo de amadurecimento de leituras, né? Então, de alguma maneira, né, os meus alunos que eu lecionei no segundo dia, ao longo desse tempo, não deixam de ser coautores em alguma medida. Assim também como colegas, né, os colegas principalmente da UFOP, né, que fizeram parte, né, de todo esse processo de formação, né, durante a graduação, mestrado e doutorado. Então, em grande medida, né, esse livro, a temática desse livro, sim, vai ao encontro da temática do livro, né, que a Ana Paula está trazendo aqui. No caso, o Marcelo Rangel, que foi orientador da Ana Paula, uma pessoa que tem uma proximidade muito grande. Então, aqui no título, né, do livro, né, tem o tema da melancolia, né, então foi uma grande contribuição, né, que o Marcelo Rangel deu para a minha trajetória. Outros pontos assim, que eu gostaria de destacar, né, não temos ilusões com relação ao que é uma autoria, né, academicamente falando, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Né. Eu tive financiamento durante todo esse processo, seja em graduação, né, pesquisas de iniciação científica, seja no mestrado, seja no doutorado, seja no doutorado sanduíche. Então, durante todo esse processo, eu contei com financiamento, com bolsas, que é fundamental para a universidade pública, para o fortalecimento da universidade pública. Então, para além dos vários colegas, dos espaços de debates, tem essa questão aí fundamental de que a produção de conhecimento exige investimento. Né? Ponto importante também é que, em 2020, eu recebi uma visita honrosa da Sociedade Brasileira de Teoria da História e História da Historiografia. Mais um motivo para eu publicar em versão de livro, a tese. Então, esse trabalho pressupõe uma série de interlocutores, uma comunidade de historiadores que se reúnem em torno desses temas, da teoria da história e da história da historiografia. Então, essa abordagem sobre a obra do Machado de Assis que eu empreendo, ela é muito marcada pelas discussões, essas discussões renovadas no âmbito da teoria da história e da história da historiografia, também renovadas pelo contexto atual, que vem se aprofundando essas discussões sobre estilo ético-político, sobre decolonialidade. Todas essas discussões são um impacto na abordagem que eu faço. Porque a obra do Machado de Assis ela tem uma fortuna crítica muito ampla, né, muito grande. E, no âmbito dos estudos históricos, temos algumas interpretações se tornaram mais canônicas, e que são interpretações do âmbito da história social. Né? Temos lá o Sidney Chalupé, o livro Machado de Assis historiador, temos o John Gladson, recuando mais um pouco, temos Raimundo Fauro, uma série de autores que já abordaram a obra de Machado de Assis, tendo essa interface entre história e literatura. A minha abordagem, ela diz muito respeito, então, a essas formas de interpretação, né, que os estudos em teoria da história e história da historiografia nos últimos anos trouxeram. Então, em grande medida, o meu trabalho ele procura explorar como o Machado de Assis ele habitou essa cultura de história no Brasil do século XIX de forma muito complexa. Então, ao invés de tematizar como o Machado de Assis ele representava a história de uma forma especular, vamos dizer assim, através da sua literatura, de uma literatura que simplesmente testemunhava uma realidade externa maior, eu tematizo como o Machado de Assis ele traz uma proposta de literatura que corrói, habita de forma densa e ambivalente toda uma cultura de história que estabeleceram a concepção de progresso linear e evolutivo como um valor fundamental
né, que estabeleceu a ideia de representação como espelhamento como algo fundamental. Então, eu procuro explorar como a obra de Machado de Assis, o próprio Machado de Assis e os seus afetos habitaram de forma tensa essa cultura de história muito prescritiva que ainda é presente nos nossos dias, né? Seja essa concepção de progresso linear evolutivo, que se sustenta também, foi sustentada também com base em teorias racialistas, né? Pressupunham hierarquizações entre historicidades, entre corpos. Então, eu exploro como o Machado de Assis habita de forma corrosiva essa cultura de história, ironizando essa, vamos dizer assim, essa cultura de história que ironizou esses valores. Então, o meu objetivo aqui, ele vai muito, ele tensiona bastante ali com a proposta que foi hegemonizada pelo Sidney Chaldor. De qualquer maneira também, né, essa abordagem ela visa explorar essa dimensão ambivalente, tanto na obra de Machado de Assis quanto em torno da sua própria persona, porque, de fato, o Machado de Assis foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, se canonizou em vida, né? Como ele jogou esse jogo da República das Letras do século XIX a ponto de poder se canonizar e trazendo uma literatura disruptiva, né? Uma literatura que, em grande medida, tensiona com esses valores hegemônicos, né? De hierarquização racial, de progresso, da ideia de representação realista, enfim. Então, o livro ele gira em torno desses questionamentos, ao mesmo tempo que eu faço esse mergulho, essa imersão nos escritos do Machado de Assis, também implicou um mergulho, uma imersão, uma fortuna crítica muito ampla, muito controversa, né, ao longo desses mais de 100 anos de fortuna crítica machadiana. Então, temos aí estereótipos de Machado de Assis completamente distintos, né, ao longo desses mais de 100 anos de técnica. O Machado de Assis, visto por muitos de seus contemporâneos como um absenteísta, um niilista, e depois ser visto por uma fortuna crítica a partir da década de 50 como um autor engajado, né, um autor antenado nessas questões sociais. Então, eu problematizo esses estereótipos que foram colados ali na imagem do Machado de Assis, porque eles são tão díspares, né, em muitos momentos. Então, o livro também não deixa de contribuir em alguma medida, para essa história da fortuna crítica. Apesar de que também já tem gente, autores que fazem esse tipo de investigação, né? Guimarães, enfim, dentre outros. Mencionei alguns nomes de pessoas que foram importantes para a minha abordagem, né? Os meus colegas da UFOP, tem que falar aqui do Daniel Pinha, né? Que é professor hoje da UERJ, a minha interpretação também se aproximou, tem um diálogo muito próximo aí com o trabalho do Daniel, que é muito bom. Fui orientado pelo Walter de Araújo, então também tenho algo a ser ressaltado, né, porque esse livro, em grande medida, ele tem uma conexão muito forte com a minha dissertação de mestrado, foi sobre o Robert Southey, que foi o primeiro historiador do Brasil. O Machado de Assis e o Robert Southey tem uma série de confluências, né, entre eles, né, nessas interfaces entre história e literatura. E, enfim, esse trabalho sobre o Southey foi muito marcado também pela orientação do Valverde, né? Então, é algo a se destacar também. Outras pessoas importantes para a minha abordagem foi o Hans Gumbrecht e o Ethan Klein. Eu tive a oportunidade, ao longo dessa pesquisa, de fazer o doutorado sanduíche nos Estados Unidos. Foi muito importante para mim
ter passado um ano lá com a orientação do Gumbras, tematizando essa questão dos afetos, dos climas, de como a nossa relação com o passado também ela diz respeito a afetos, né? E o Ethan Kleiber também foi muito importante porque a minha abordagem, ao tematizar a questão do assombramento, ou seja, né, em grande medida, se a cultura de história ali do século XIX está querendo colocar o passado como algo que deve ser esquecido, vamos dizer assim, ou lembrado de alguma maneira a eternizar dados valores, dada a concepção de progresso, Machado de Assis traz uma concepção de história, em muitas ocasiões, fantasmática, né, que visa assombrar o presente. Então, eu construí essa leitura, né, de interrupção muito grande com a obra do Jacques Derrida, e é algo que eu também devo aí ao Ethan Kleiber, que é esse autor que dialoga muito com a obra do Derrida, com a teoria da história. Não só ele, também ao Herbert Bernard, autor belga, que acabei traduzindo o livro dele para o português, e traduziu o livro dele simultaneamente escrevendo a tese. Então, foram textos, né, da teoria da história contemporânea que me inspiraram bastante, né, para explorar esse tensionamento do Machado de Assis com essa concepção de história linear e progressiva. Ou seja, eu me vali dessa afinidade eletiva que há entre o Machado de Assis e os programas da teoria da história contemporânea para ler a obra dele, né? Então, assim, poderia falar de mais algumas coisas aqui, mas acho que não é o caso. É só uma exposição assim, rápida dos problemas fundamentais. Mas, enfim, acho importante destacar essas questões, né, que dizem respeito da complexidade da autoria acadêmica, né, implica em financiamento, implica em orientações, em vários diálogos, né, implica na existência de uma comunidade acadêmica que debate temas ali convergentes. Então, ninguém é autor sozinho, né? Por mais que o trabalho, em grande medida, seja solitário, nós estamos ali compartilhando uma série de pressupostos a partir dos quais nós vamos ali interpretar, né, os autores, os textos, né, o passado, enfim. Então é isso, é um prazer, é uma honra muito grande estar aqui, fazer esse lançamento aqui na UEM, em Carangola. Fico muito grato pelos alunos terem se engajado de forma muito visceral na organização desse evento, principalmente o Vitor e a Suelen, né, com todo o suporte que eles têm dado. Então é muito louvável aí esse engajamento dos alunos. E é isso, nós todos só temos a ganhar com isso, né? O curso, a unidade, tendo visto aí a nossa luta constante, consolidação e afirmação desse curso. Então é isso, muito obrigado a todos. Boa noite a todas e a todos presentes. É uma honra, uma grande satisfação hoje a gente iniciar a nossa semana acadêmica com essa partilha, né? Esse momento de partilha. A gente está falando de um evento que diz sobre afetos, né? Então é muito importante a gente saudar as pessoas que estão aqui hoje acompanhando a gente, as parcerias, né? Estou vendo aqui colegas de trabalho, antigos colegas de trabalho, professora Mauri, dos tempos lá do Caparaó, uma honra ter sua presença aqui, meus pais que estão aqui também, os colegas docentes do curso, alunos egressos, estou vendo a Eli, e aqui uma parceira, né? A gente está falando de um evento que diz respeito à história e afetos, né? E parcerias, né? Então,
é uma grande satisfação lançar esse livrinho aqui hoje, na abertura do nosso evento. Como o professor André bem disse, que foi organizado de forma bastante visceral, vou usar a expressão que você utilizou, né? Vitor e Suelen pegaram esse evento com muito afinco e é um sucesso, a gente tem certeza que vai ser um sucesso, né? Desde a abertura a gente está percebendo tudo muito bem organizado, então parabéns a vocês que assumiram essa missão e estão cumprindo muito bem. Esse livro, né, que eu lanço hoje, ele é resultado de parcerias, como eu disse, relações de afeto construídas ao longo da trajetória de pesquisadora e também da trajetória docente. Eu conto com a participação no prefácio da professora Maria Beatriz Nader, que é uma referência nos estudos de gênero. Na contracapa, quem escreveu foi a professora Lídia Poças, professora da Unesp, que também é uma das lideranças, uma historiadora que é referência no GT da UPU de Gênero, uma das criadoras do GT, então uma pessoa a quem eu respeito muito e que se tornou uma parceira, então fico muito grato de contar com as impressões dessas duas grandes historiadoras nessa obra. Essa obra também contou com financiamento, como o professor André bem comentou aqui. A gente, em tempos de crise, como a gente vive hoje, desvalorização da docência, ameaça de fechamento de cursos de licenciatura como os nossos aqui da nossa unidade, né? Então a gente tem a missão de comprovar para a comunidade que nós fazemos pesquisa, nós trabalhamos com ensino e com extensão. E esse texto de hoje, que eu apresento para vocês, é fruto de uma pesquisa que surgiu através da docência. Quando a Thalia, que está aqui ao meu lado, que escreveu o capítulo desse texto, me procurou para fazer a orientação de TCC, ela me apresentou uma documentação que eu não conhecia e que me fez que eu me encantei por ela. São os processos criminais que a gente tem lá no acervo do museu aqui de Carangola, no Museu Municipal, Museu e Arquivo Municipal. Então, através desse trabalho de orientação, né, eu pude conhecer essas fontes documentais e, a partir de então, as pesquisas foram surgindo, né? Teve orientação do trabalho dela, é uma pesquisa sobre crimes de deploramento, o caso que ela escreve no capítulo 2 desse livro, né? Eu deixei ela à vontade para apresentar, mas ela quis que eu apresentasse, tá, gente? Então, estou respeitando, estou apresentando o texto. Um crime de deploramento ocorrido nos anos 50. Então, a partir desse contato com essa pesquisa, a Thalia escreveu um TCC lindo, apresentou no evento da UFES, participou de um evento lá na UFES, na ocasião fazia doutorado lá, né, Thalia? Então, carreguei a Thalia comigo, foi lá conhecer o pessoal do laboratório. Então, foi uma parceria, né? Por onde a gente passa, a gente agrega, né, parcerias que se consolidam. Então, eu tenho certeza que com a Thalia vai ser a mesma coisa. Ela vai fazer isso com os alunos dela, está na docência também. E depois dessa pesquisa com a Thalia, uma outra aluna egressa do curso que está hoje lá no mestrado Aldo Montes, que é a Stephanie Marchiori, me apresentou um outro processo criminal que me fez ficar também encantada, que é o fruto do capítulo 1 desse livro, também o crime de deploramento que ocorreu aqui em Carangola, na verdade na cidade de Divino. A cidade de Divino pertencia à comarca de Carangola, e esse crime especial, ele despertou muito interesse nosso, porque o processo crime era muito mais do que um simples processo, porque tinha nos autos anexadas cartinhas trocadas entre o casal envolvido no crime de deploramento. Para quem não conhece, o crime de deploramento é um crime de violência sexual, né? Um estupro, só que naquele tempo, de acordo com o Código Penal da época, recebia o nome de crime de deploramento. E a punição, uma das punições ao crime de deploramento era o casamento, né? A menina quer se casar com o rapaz que tinha deplorado. E aí esse texto traz então as cartas trocadas entre o casal, em que a moça que sofreu o deploramento conta que na verdade não era um crime, era uma relação
que eles tiveram com a ideia de ter um casamento, já que era um amor proibido na época, que ela era menor de idade. Então, tem uma série de questões que envolvem as discussões que a gente faz nesse capítulo. Eu acho que vocês vão gostar. A gente ainda não tem uma versão em e-book, nós vamos ainda lançar. Então, é um material que foi publicado através do recurso do projeto de produtividade, tá? De pesquisa. Então, é importante vocês, estudantes, participarem desses editais, quando a gente percebe que é um edital aberto. Vamos pesquisar, vamos contar com apoio. A gente precisa muito de fortalecer a nossa unidade através de trabalhos assim, com financiamento, com apoio, para demonstrar depois para a comunidade o resultado do nosso trabalho. Dá a impressão que tem que a gente não trabalha, né? Fica só na docência, vem aqui, dá aula, o professor faz o quê, né? Ontem nós comemoramos o Dia dos Professores e aparecem uma série de mensagens aí na internet. O que o professor faz além da sala de aula? Imagina só, quanta coisa que a gente faz. A gente orienta, pesquisa, faz extensão, organiza eventos, trabalho que não falta. Então, fico muito feliz, espero que vocês tenham interesse em conhecer o texto, que a gente possa depois dialogar sobre ele. Eu sou suspeita em elogiar, porque a gente sempre gosta de pesquisar algo que nos atrai, né? Eu, como pesquiso história das mulheres, das relações de gênero, violência, esse tema dos crimes de defloramento no século XX tem me interessado bastante e eu tenho utilizado outros documentos que estão lá no acervo para desenvolver pesquisa. Então, fica um convite também para que vocês conheçam o acervo que a gente tem lá no museu, para valorizar também aquele espaço de pesquisa. Nós temos um curso de história aqui, então a gente faz ciência, faz pesquisa, utilizando fontes, documentos, então a gente precisa valorizar o que a gente tem lá. Tá? Então, temos um acervo vasto, que vale a pena ser explorado, vale a pena ser conhecido, pesquisado. Então, fica aí uma dica também para vocês que estão pensando que podem fazer trabalho de conclusão de curso, né? E, então, reforçar o agradecimento à presença da Thalia aqui com a gente, a parceria dela. Fico muito feliz de poder contar com uma aluna egressa do curso aqui com a gente, demonstrando para vocês que essa parceria que começa aqui, ela caminha por muito tempo, tá? Muito obrigada. Quer falar alguma coisa? Boa noite, gente. Eu levei um susto, porque eu não estava contando participar dessa. Mas eu queria agradecer e eu me sinto constrangida de estar nessa mesa, sendo sincera. Pessoas tão maravilhosas, como vocês sabem. Mas se vocês têm a oportunidade de estar aí como professora, vocês conhecem a mulher incrível que ela é, né? O primeiro contato, eu vou falar brevemente, que eu tive com as lutas sociais, a história das mulheres e toda essa importância que envolve foi com a Érica. E eu lembro exatamente o momento que surgiu esse texto. Ela estava dando uma aula de patrimônio, se eu não me engano, e ela estava falando exatamente dos documentos que existem no museu aqui de Carambola. E tem um outro professor, que ele não dá aula, mas aqui é o Tarcísio, e ele falava da importância da história regional. E eu lembro que eu queria falar de uma outra coisa, nada a ver, no meu trabalho de conclusão de curso, com outras alunas. E eu fui atrás e descobri essa documentação, e a primeira coisa que veio na minha cabeça era a Érica. E realmente a Érica me carrega em todos os eventos que ela pode, porque eu acho que ela acredita nesse trabalho até mais do que eu acreditei, para ser sincera. Porque eu não vi o potencial que ela vê até hoje nesse trabalho. Mas agradecer mesmo por tudo. Vocês sabem, vocês sabem como ela é maravilhosa, como mulher, como professora, como militante e principalmente como pesquisadora. E eu agradeço muito. Viu? Obrigada. Fiquei muito emocionada. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer à organização do evento, aos professores, sobretudo aqui em nome da Aninha, da Ana Paula,
minha amiga de longa data, que me fez esse convite pessoalmente para participar do evento. É um prazer estar aqui, agradeço a todos e parabenizo por um evento muito lindo que está começando, né? E sucesso aí para vocês. Bom, vou falar sobre o meu livro, né, A Quebra dos Bilhões, Devoção Mercedária e Priorização em Minas Gerais, 1740-1840, que foi também a minha pesquisa, minha tese de doutorado, que veio também de pesquisas anteriores, né? Essa tese de doutorado ela foi defendida na Universidade Federal de Ouro Preto em 2021 e ela também conta com financiamento, né? Como o André mencionou também, mestrado, doutorado, também tive a oportunidade de fazer com bolsa, que tornou essa pesquisa possível, que era uma pesquisa bem abrangente, então o financiamento foi essencial. E a publicação desse livro também é de verba pública, né? Ele também foi publicado como verba PROAP, porque ele acabou sendo selecionado como a melhor tese do programa de pós-graduação do UFOP, daquele biênio, e aí a gente conseguiu a publicação, tanto impressa como em e-book. E no mesmo ano, depois ele saiu ainda como ganhador da melhor tese da Associação Nacional de História, da ANPU, né? Então a gente se encontrou aqui, Ana Paula, o André, no evento desse ano que teve a premiação lá no Maranhão, foi muito bacana. E que é também uma outra forma de mostrar esse reconhecimento das nossas pesquisas, né? Desse, que a gente tem feito na universidade. E trabalhos que são mesmo financiados e que a gente deve estimular, deve valorizar muito isso. Bom, essa pesquisa que ela começou a tese de doutorado ela começou na UFOP em 2017, mas ela já vem de um contexto anterior. Eu comecei a pesquisar irmandades religiosas no período colonial mineiro, já na minha graduação, que eu fiz na Universidade Federal de Viçosa, e me deparei com esse tema das irmandades numa disciplina de História de Minas. Então, já tinha interesse de pesquisar esse período dos 700, né, esse período colonial, estudar História Regional, também, quem sabe, voltado para Minas Gerais, já tinha esse interesse. E surgiu aí a questão das irmandades, porque eu também já tinha alguns outros interesses de pesquisa, assim. Já tinha muito interesse também em pesquisar a questão da história da arte, da arquitetura, pensar a questão da cultura barroca no período. E depois acabou que as dinâmicas escravistas também entraram no meu campo de interesse. E eu comecei a pesquisa, então, de forma bastante autônoma no UFV, na época eu não tinha um orientador. Acabei fazendo um projeto de mestrado e submeti na Universidade Federal de Juiz de Fora e passei. E aí a pesquisa mesmo começou a ganhar corpo no mestrado. E aí, no mestrado ele era um recorte um pouco menor, especificamente para a cidade de Mariana. E aí no doutorado eu tive essa ambição de expandir um pouco mais. E aí eu vou falar um pouco sobre esse tema para vocês, né? Então, a pesquisa em si, ela trata então de irmandades, ou confrarias, né, associações leigas, que são organizações, são associações de pessoas comuns que se reuniam em torno de devoções. E no período colonial, que eu trato especificamente, diversas devoções que segregavam, em certa medida, categorias sociais distintas, né? Então, eu acabei analisando uma irmandade especificamente, uma invocação, que era de Nossa Senhora das Mercês, que acabou tendo uma particularidade muito interessante para Minas Gerais. Todas as irmandades dedicadas a Nossa Senhora das Mercês, então, associações católicas, oficiais, aceitas pela Igreja Católica, elas surgiram como devoções crioulas, tendo como seus membros, como as pessoas que começaram mesmo essa devoção, a se organizar em torno de grupos, se constituir como uma irmandade, e se institucionalizar
eram crioulos, então eram descendentes de africanos já nascidos aqui na América Portuguesa e especificamente em Minas Gerais. Então, são irmandades de crioulos que começaram a se organizar com uma atuação não apenas religiosa, mas cultural, social, política muito forte, principalmente começando pelas principais vilas mineradoras do período, mas depois se expandindo ainda mais. Então, esse recorte foi para a capitania de Minas Gerais de uma forma geral. Eu consegui levantar 21 irmandades das Mercês, mas acabei aprofundando mais as principais vilas mineradoras, né? Então, o livro acabou abordando um pouco mais Mariana, Ouro Preto, Antiga Vila Rica, Sabará, São João del Rei, São José del Rei, atual Tiradentes, e o Arraial do Tejuco, né, hoje Diamantina. Então, o livro ele trata dessas associações religiosas, dessas confrarias, mas com o objetivo de alcançar âmbitos muito maiores. Então, ele vai tratar de uma organização social, de como essas próprias categorias, como a categoria crioula vai se consolidar nesse período, o próprio significado de ser crioulo, o sentido também de criolização, que a gente vai tratar também aqui, vai ter uma bibliografia, uma historiografia norte-americana que vai tratar muito desse conceito. A gente vai pensar, então, como uma maior aproximação a uma cultura dominante, a partir do que é considerado oficial, como as práticas católicas, e um certo afastamento de tudo que representasse ali elementos, aspectos africanos. Né? Então, é um estudo também que vai pensar muito nessa formação de categorias, de qualidades sociais, condições jurídicas, pensando as dinâmicas escravistas e também enredos possíveis de liberdade. Então, também tem o objetivo de pensar a atuação dessas instituições, uma atuação política forte, de irmandades que vão se organizar, buscar alforrias dos irmãos, buscar interesses mais amplos, e também, a partir de uma perspectiva religiosa, cultural, a partir do imaginário em torno da morte, das festividades, em vários conflitos que vão surgir entre irmandades e párocos, governadores e ouvidores. Então, essa pesquisa teve essa pretensão de ser mais ampla, de ter um recorte espacial e temporal muito extenso, então, toda uma capitania durante praticamente um século, e também de tratar de todos os âmbitos. Então, não é apenas uma pesquisa sobre irmandades, sobre confrarias, mas ela também, a irmandade é uma janela, né, uma forma, é um caminho que a gente encontra para compreender sociedade colonial, especificamente o caso das minas setecentistas, que tinham uma fluidez, dinâmicas muito complexas, né, muito diversas. Então, a pesquisa caminhou por esse caminho, ela se expandiu muito ao longo dos anos, e agora, então, a gente está lançando o livro, e aí convido para quem quiser conhecer mais, vou deixar uma cópia aqui na biblioteca para vocês, aí quem quiser depois dar uma olhada, conversar um pouco mais, saber mais sobre as irmandades. A gente também vou ter uma oportunidade de a gente conversar amanhã sobre história cultural, que foi então a perspectiva teórica metodológica que eu utilizei durante a minha pesquisa, que eu mais me identifico, aí pode conversar bastante também sobre a pesquisa em si, o livro, a partir do mini curso de amanhã. Então é isso, obrigada, agradeço muito vocês e parabéns pelo evento. Pessoal, eu também doei o livro para a comissão organizadora para sortear, no caso, meu livro, e também doei para a biblioteca, para quem tiver interesse em consultar. Pessoal, a gente organizou um coquetelzinho para vocês.
atrás. E aí, enquanto a gente aqui tem que se interessar em adquirir os livros, a gente vai ficar por aqui, tá? E aí daqui a pouco vai, né? Daqui a pouco vai. Hein? Abrir para perguntas? Tá. Vocês querem fazer algum questionamento? Alguém quer perguntar sobre os nossos livros? Eu acho que fica melhor a gente ficar por aqui, bater um papo mais próximo, não? Né? Pode ser? Isso, a gente vai ficar por aqui, tá bom? Obrigada.